Boa noite, gente. Graça e paz, amém? Tá todo mundo com calor aí ou tem alguém com frio? Tem alguns que estão com blusa de frio aí, hein? Tá joia. Vamos deixar a Bíblia aberta em 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, né, Richard? Todos são bem-vindos à casa do Pai. Que bom ver aqui algumas pessoas queridas também, que não estão sempre conosco, mas bom, bem-vindos sempre à casa de Deus. A Adriana, né? Outras vezes esteve aqui, a gente não apresentou, né? Tem que falar hoje, pecado. Bem-vinda sempre, né? De família, da nossa casa, da família, está lá em Pedreira, sempre que está aqui, tem estado conosco aqui, cultuando a Deus junto, é um prazer. Que Deus continue abençoando a sua vida. O Lucas lá em cima também, força no Pai. Amém? Estou claro é de casa, né? Léo e Silvana. Isso aí, todos encontraram? 2 Coríntios, no capítulo 4. O que é que estamos falando nesse mês? Sobre o novo nascimento. Temos um tema assim, como assim, né? Quantas vezes você nasceu? Falar um pouco do novo nascimento. Eu quero ler com você do versículo 13 do capítulo 4. Aí vamos entrar no capítulo 5 e até o versículo 10. Então do versículo 3 ao versículo 10 do capítulo 5. Tudo bem? Todo mundo aí com a palavra na mão? Adolescentes, jovens, todo mundo. Vamos lá. Diz assim no versículo 13 em diante: está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. 16. Por isso, não desanimamos ou desfalecemos, em algumas traduções, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão, esse que está falando que é leve e momentâneo, não sou eu não, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório ou passageiro, mas o que não se vê é eterno. Agora capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu ainda queria orar com você. Peço que você feche os seus olhos. Pai, leva o nosso coração, a nossa mente, a sua palavra, Senhor. Tenha a maior graça pela minha vida, que estou aqui dirigindo esse momento, Senhor. Que nós venhamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. Visita cada pessoa nessa noite com a Tua voz, com a palavra que o Espírito fala no coração, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos,
para enxergarmos e ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que saiamos daqui da forma que a Sua palavra quer fazer conosco, Pai. É isso que nós desejamos para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Temos falado nesse mês, então, sobre o novo nascimento. Eu confesso que é um tema que eu gosto demais da conta. Gosto muito de meditar sobre isso. No primeiro domingo nós falamos sobre entender o novo nascimento. Pegamos lá João capítulo 3, versículo 1 a 8, olhando a história de Nicodemos. Já no segundo, pensando um pouco na continuação, falando da explicação que Jesus continuou dando a Nicodemos, do versículo 14 ao versículo 21 do texto de João 3. E hoje eu queria pensar, pela graça de Deus, alguma coisa sobre o perfil daquele que já nasceu de novo, do nascido de novo. Então, nos 2 primeiros domingos, nós trabalhamos um pouco com a conceituação, entender um novo nascimento. Hoje, quero enxergar nesse texto, eu acredito que é isso que o texto está mostrando para a gente, o perfil da vida dos apóstolos, os discípulos de Jesus, como é que eles viveram. Eu quero pensar em pelo menos 3 atitudes que eu vejo nesse texto e que são para a minha vida desafiadoras, motivadoras. E é o nosso desejo de praticar sempre, né? Lutar, se esforçar para praticar. Então, esse texto está mostrando para nós, você aí que é nascido de novo, que já viveu esse nascimento espiritual. Vamos ver qual o perfil que a palavra espera e deseja que nós tenhamos. Caso nós não estejamos vivendo dessa forma, que tenhamos a coragem de fazer como no primeiro domingo, nos arrepender, praticar o arrependimento e dizer: Senhor, faz isso operar na minha vida. Amém, queridos? Sua mente está aqui, seu coração está aqui? Sim ou não? Porque às vezes o corpo está, não é? Mas o coração está ferido, está lá fora, a mente. Vamos trazer aqui. Se alguém tentar te distrair, diga: nesse momento não é momento de comunhão, é momento da gente prestar atenção na palavra do Pai. Então vamos ler e meditar nessa palavra. Primeira atitude que eu quero compartilhar com vocês está no versículo 13. Olha de novo na sua Bíblia e diz a primeira frase que está aí para mim. Pode dizer em voz alta aí na sua tradução. No versículo 13 do capítulo 4. Só essa. O que diz aí? Crie, por isso é que não fala. Hã? Crie, por isso falei. Aí o texto continua com esse mesmo espírito de fé, ou atitude de fé. A palavra espírito aqui não está se referindo à questão do Espírito Santo, mas é aquela questão que a gente usa muito, né? Nessa mesma atitude, nesse mesmo sentimento, nesse mesmo espírito. Às vezes a gente até utiliza esse termo, continuemos em espírito de oração, correto? Então é nesse sentido, esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito. Aí o texto continua: cremos, e eles falando deles agora, por isso também falamos. Eu quero pensar nessa primeira atitude com vocês, que eu chamo de atitude de fé. O novo nascido, aquele que nasceu espiritualmente, ele tem uma atitude de fé. Se ele creu, lembra do primeiro domingo desse mês que nós falamos do nascer do Espírito, da fé, que é necessário crer em Jesus para poder nascer de novo? Aquela fé que ele operou em nós, que ele nos atraiu para que a gente cresça nele, aquela fé produz em nós uma atitude de derrota, de medo, de desânimo. É isso? De incredulidade? Não. Aquela fé que foi operada no nosso coração, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a Jesus, produz em nós uma atitude de fé, uma atitude motivadora, uma atitude de pessoas que creram um dia, e é por isso que elas estão falando. Uma atitude de pessoas que tiveram uma experiência pessoal com Deus, e é por isso que elas estão agindo dessa forma diferente. Uma atitude de pessoas que vivenciaram algo com Deus na fé, e é por isso que elas estão vivendo com base na fé. É uma atitude, queridos, que não acontece com quem não nasceu de novo. Então, se você perdeu os 2 primeiros domingos, quem sabe a gente vai ficar confuso nisso aqui. Não estamos falando da fé no sentido de ter força de vontade. Sabe aquele aspecto da fé quando você diz assim: eu creio que isso vai dar certo.
aquela motivação interior. Não é essa fé. É essa fé de alguém que creu. Em quem você creu? Eu criei no Senhor. Os apóstolos estão dizendo, isso aqui é uma referência ao Salmo, que aparece mais na Septuaginta, que, por isso falei, está escrito, assim também nós cremos, por isso falamos. Então, antes de continuar olhando o que esse texto aponta para isso, às vezes eu fico me perguntando, por que nós não falamos? Eu pergunto para mim, eu queria que você perguntasse para você também. Será? E Deus tenha misericórdia de nós, que é porque nós não cremos ainda? Porque o texto só está apontando isso. Eu creio, por isso eu falo, por isso estou falando. Aquela experiência que eu vivi, não tem como segurar isso na minha vida. É possível alguém nascer, ser gerado e não crescer? É possível? Como será possível a fé nos gerar? Não é isso? Nós somos gerados pela fé. Como será possível ser gerado pela fé e não gerar nada, não produzir nada? É isso que o texto está dizendo. Não existe. Quem sabe algumas coisas têm acontecido conosco. Eu não quero duvidar da sua fé nem da minha, não é isso. Vamos olhar algumas coisas nesse texto. E eu queria que você ficasse mais atento à palavra, que eu não trouxe hoje os slides, mais de propósito mesmo, para a gente olhar para o texto. Olha só algumas coisas. Versículo 14, primeira coisa, o que fala aí? Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Aquele que tem uma atitude de fé, ele vive convicto da ressurreição. Nós temos vivido nessa semana aí lutas, perdas terríveis para a nossa vida, como família e como comunidade. Mas aquele que tem uma atitude de fé está convicto que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos também nos ressuscitará. Isso significa que o nosso corpo físico não é o fim, não é o limite da nossa vida. Nós precisamos viver além da vida física, além do corpo físico. Viver com essa convicção da ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, do que adianta a nossa vida? Você pode questionar quando a dor bate, você pode até duvidar. Agora, se sair do teu coração a certeza, a convicção do Jesus que morreu e ressuscitou, diz o texto de 1 Coríntios capítulo 15 que a nossa fé será em vão. Se Jesus não ressuscitou, para que a gente está pregando o Evangelho? Iremos morrer e tudo se finaliza, não é isso? Não, queridos, mas nós estamos falando não de um mundo que se acabará aqui, mas de um mundo que na verdade iniciará quando esse finaliza. Dessa vida eterna que nós falamos no domingo passado, dessa atitude de fé de uma pessoa que é convicta de tudo aquilo que Deus fez em Jesus e vai fazer através também das nossas vidas e nas nossas vidas. Olha no versículo 15 agora. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Vocês se lembram? Você vai ficar voltando. Como a palavra de Deus é interessante, como ela vai linkando com outros textos. Quem amou primeiro? Foi você que amou a Deus ou foi Ele que te amou primeiro? E Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. Ele nos amou. Ele nos amou. E o texto está dizendo, tudo isso é para o bem de vocês. A fé que Ele operou no nosso coração, que Ele nos levou a ser atraído por Ele através da cruz, através do que Ele fez, pelas nossas vidas. Essa fé tem que produzir em nós, amados, essa atitude de fé, essa vida de fé. Viver pela fé, nós vamos ver mais à frente, não significa que você não precisa trabalhar, que você não precisa se esforçar, não é nada disso, mas está mexendo no nosso alicerce.
Eu ouvi uma frase e ela tem mexido, estou pensando ainda sobre ela, num livro chamado Deus Me Ama, não lembro o nome do autor agora, e ele diz que nós, se referindo até nós, mais no ensino da palavra, que nós muitas vezes estamos trabalhando com, você vê uma planta aqui, essa não é real, né? Não é vida, não é vida, mas você vê uma planta, ela está morrendo, aí sabe o que a gente está fazendo? A gente pega, nossa, mas essa flor está ficando murcha, aí vamos cortar aqui, vamos colocar outra, mudar a aparência, tá ficando, olha essa folha como é que está ficando feinha, vamos mudar essa folha aqui. Ele diz que a gente está trabalhando na aparência, mais ou menos assim, você não está crendo, então faça isso mais, ore mais para que você creia, leia mais para que você creia. Aí ele nos leva a pensar, não na flor, não nos galhos, não apenas no tempo de oração, apenas na leitura. Ele fala assim: olhe para a raiz, se é que tem raiz. Como é que pode pegar esse exemplo dele e trazer para esse edifício? Como é que esse edifício estaria sustentado? Olha a beleza dele, as paredes, tudo bonito, tudo firme. Como é que ele estaria firme se não tivesse uma raiz embaixo? Sim ou não? Então, esse texto está me dizendo, a questão é a raiz. Eu preciso mexer na raiz da minha fé. Se possível e necessário, questionar a minha fé, eu mesmo, examinar, mexer na minha vida. Se eu creio mesmo, eu vou então tomar uma atitude, eu vou agir. O texto está nos desafiando a não olhar para as aparências, para as coisas que fazemos. Você pode mudar muitas atitudes, mas se a raiz não existir, aquela plantinha logo vai murchar novamente. Você pode até mudar a flor, mas ela vai cair de novo, porque ela não tem raiz. E é isso que a palavra está se importando para as nossas vidas. Qual é a tua raiz? A raiz da tua fé. Então, muitas vezes, quantas vezes a gente motiva as pessoas, né? Vamos orar mais, ler mais, evangelizar mais, crer mais, confiar mais. Hoje eu vou dizer para você apenas: vai na raiz, olha para a raiz da tua fé. Se precisa regar, regue a raiz. Sabe por quê, queridos? Estávamos ainda numa reunião. Muitas das coisas, as flores poderão cair, sim ou não? Por mais que você plante uma linda planta, cuide dela, esteja regando, vai crescer flores, mas vai chegar o tempo que elas vão cair. Essas flores são os dias da nossa vida de luta. Aquele trabalho tão querido que a gente tanto gosta dele, a gente pode perder. Sim ou não? Por mais que você tenha orado, buscado fazer as coisas com toda a retidão e integridade, vai passar, porque é passageiro. Aquelas coisas que a gente tanto deseja, a própria saúde, vai perder. Minhas vistas já estão começando a ficar em falhas, já estou precisando de óculos. E o que eu vou dizer? Deus me muda? Não. A questão não é essa, queridos. Eu creio no meu Redentor, eu sei que Ele vive. E como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, diante de uma fornalha de fogo, diante da idolatria, muitas pessoas não citam essa parte do texto. Ele diz: o Senhor é o Deus que pode me livrar dessa situação. Ele cria, a raiz estava fincada. Eu creio que Ele pode me livrar. Só tem uma questão: se Ele me livrar ou não livrar, eu vou continuar servindo Ele, porque só Ele é Deus. E eu vejo muitas pessoas muitas vezes dizendo: mas se não acontecer isso, então Ele não é Deus. Na televisão eu nem vou falar, porque não dá. Vamos mexer e regar a nossa raiz. A raiz da minha fé não está em você, não está nessa comunidade, não está na minha família, não está nos amigos, não está na minha esposa. Se todos abandonarem ao Senhor, a minha raiz tem que estar em Jesus, no fundamento. Só Jesus é o fundamento. Só Jesus. Nas duas analogias da Bíblia, quando fala do edifício, quem é o alicerce? É o pastor, o ungidão de Deus? O alicerce da igreja, nós acabamos de cantar, é Jesus. Quando nós pensamos na figura do corpo, o cabeça também não é o pastor, o cabeça é Jesus. Somos todos membros desse corpo, ajudando uns aos outros para permanecer firmes nessa
fé, para vivermos uma atitude de fé. Eu queria nessa noite te desafiar a viver como alguém que crê. Eu sei que você crê em Jesus. Viva como alguém que crê, como alguém que creu no Senhor Jesus. Tenha essa mesma atitude. Fale. Mas eu não vou falar com aquelas pessoas. Fale com a fé que você tem. Faça, mas eu não vou fazer porque aquelas pessoas. Faça com a fé que você tem. A fé que está em teu coração é essa fé que tem que te motivar a falar, a fazer, a agir. Não são os modelos, a igreja, as pessoas. É a fé que tem que me motivar a fazer. Amém? Uma outra questão que eu queria citar com vocês está agora no versículo 16. Dá uma olhada na sua Bíblia enquanto eu tomo um pouco de água. Está muito calor e eu preciso, né? E esse versículo, eu confesso para você que ele me dá uma agulhada. O que ele diz na sua Bíblia? Só a primeira frase do versículo 16. Por isso o que? Eu fico me perguntando, como que eles não desanimam? Não pega na mente da gente assim, como que não desanima? Quem aqui, diga para mim, nunca desanimou? O que esse texto está querendo dizer? Outras traduções, por isso não desfalecemos. Eu confesso para vocês, eu fiquei meio assim, vou buscar, fui na palavra grega, não pode, o que ele está querendo dizer com isso? Por isso não desanimamos. Aí ele dá algumas sugestões. Se a primeira atitude, se a primeira da pessoa que nasceu de novo é a atitude de fé, a segunda é a atitude de ânimo. Ânimo. No mês de julho, se eu não me engano, nós tivemos um tema seja forte e corajoso, não foi? A palavra ânimo, ela tem uma ideia de alma, de vida. Quem está sem ânimo está sem vida. É só a carcaça, é só o corpo físico, mas não tem vida dentro, não mexe. Por isso que a pessoa desanimada não faz nada, né? Para, trava. Não tem vida nele, que faz ele mover. E eu comecei a pensar sobre esse texto, queridos. Falei, meu Deus, nós estamos desanimados. Nós não estamos vivendo com essa atitude de ânimo. E eu queria olhar para vocês, mostrar para vocês nesse texto alguns paralelos que o texto faz. Quem sabe você vai dizer, mas olha o que está acontecendo. Vamos olhar para esse texto, algumas coisas que vai nos ajudar a encarar situações de uma forma com o ânimo de Deus, não com o ânimo circunstancial. Veja bem aqui comigo, olha o versículo 16. Por isso não desanimamos. Primeira coisa que ele diz aí: embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ele está dizendo assim, que embora o corpo físico está acabando, a saúde está acabando, está ficando debilitada, interiormente, dentro de mim, uma força sobrenatural a cada dia é renovadora. Embora meu corpo físico, minha mente já não consegue às vezes refletir direito, meus olhos já não conseguem ler o texto direito, minhas pernas já não têm força suficiente para andar, dentro de mim, porque o novo nascimento é interior, não é exterior, tem algo tão forte, tão extraordinário, que eu não sei o que acontece, mas a cada dia me renova, me motiva, é uma esperança, uma alegria que vem do interior, e isso vem de Deus, em outras palavras. Embora o corpo físico, embora fisicamente a gente se desanima, queridos, ele não está dizendo que não há esse desânimo. Então, se eu e você temos olhado para o corpo físico e dito, mas olha, já não tenho mais força, mas quem te disse que Deus precisa da força do corpo físico? Deus precisa de você e de mim, daquilo que está dentro de você, da ação do Espírito Santo, e eu creio que Ele está em você. Quantas pessoas você já viu sem pernas, sem braços, sem forças, fazendo coisas extraordinárias? Se juntar nós todos aqui, ele colocava a gente no bolso, sim ou não? Eu entendo esse ânimo, não na minha vida, eu vejo nessas pessoas que são um exemplo para mim. E vamos buscar esta noite, amados, a parar de olhar para o nosso corpo físico, para as limitações que vão surgindo na nossa vida, e olhar para essa renovação interior que vem de Deus. Quem já teve experiências? Às vezes a gente acha que na obra de Deus a gente não cansa, não é isso? Mas já tive momentos que a gente está tão cansado
cansado, e a gente vai para o culto, para a igreja e fala: meu Deus, o que será de mim? E começa o culto, alguma coisa poderosa acontece, que eu não sei, a gente sabe, né? Mas no corpo físico não dá para entender. Onde estava aquela energia que não existia e de repente começa a surgir? É Deus, amados, que faz na gente. Olha, um outro detalhe no versículo 17, ainda falando da atitude de ânimo, versículo 17: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, ou um peso de glória em outras traduções. Isso aqui é fantástico. É mais ou menos assim: as lutas que a gente passa na vida terrena são pesadas. São ou não são? São pesadas. Mas ele está fazendo uma comparação com a glória eterna nele, com aquilo que está preparado, que pesa muito mais do que as lutas desta vida. O peso de glória, e essa expressão muito fantástica. Você se lembra do Antigo Testamento, da nuvem de Deus que vinha sobre o povo? Olha o peso da glória. Quando a nuvem aparecia, as pessoas não conseguiam ficar naquele lugar. Para a gente viver numa atitude de ânimo, a gente precisa viver com essa ótica, com esse pensamento, que a nossa luta terrena pesa, mas não esqueça de fazer uma comparação com a glória que Deus tem preparado para nós, com a vida que Deus tem preparado para nós, que pesa muito mais do que todo o sofrimento que a gente tem passado aqui. E se for comparar a glória eterna com o sofrimento passageiro e terreno, ele é leve. Se for comparar, agora, se nós tiramos os olhos da glória eterna, o que vai acontecer com a nossa vida? Se você tirar os olhos da glória eterna, não vai haver forças. Não vai haver. Porque neste mundo há lutas e aflições, e muitas delas, apesar que o texto fala que é leve, a gente sente muito pesado. Não é? Tem uma atitude de ânimo. Não quando tudo está bem, mas exatamente fazendo essa comparação entre o sofrimento terreno e a alegria eterna que Deus tem para nós. Quem já fez aquela comparação? E saiu muito isso na internet. Às vezes a gente olhava assim, aqueles vídeos, aquelas fotos que vinha a pessoa, né, praticamente só o esqueleto, né, morrendo de fome, e a outra foto lá com alguém comendo aquele monte de lanche. Aí você olha assim, né, a hora que você compara, o que acontece? Você fala: nossa, eu tenho tanto e esse não tem nada. Não é isso? Quando a gente olha, quando a gente enxerga outra situação, a situação do outro, a gente olha para nós e diz: mas eu estou bem melhor ainda naquela situação. Se nós focarmos no nosso sofrimento e fechar os olhos para o mundo ao redor, e principalmente para a glória eterna de Deus, você poderá não encontrar forças para resistir, para continuar nessa vida, queridos. Mais um detalhe nesse texto, agora no versículo 18, que eu também acho fantástico, ainda falando da atitude de ânimo. Diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que se não vê é eterno. Ele faz mais uma comparação. A primeira comparação é do corpo físico com o corpo espiritual. Depois com o sofrimento terreno, com a glória, com a alegria eterna de Deus. E agora ele faz uma comparação com aquilo que se vê, com aquilo que não se vê. E quem já passou sabe que não é nada fácil viver com fé, com ânimo, quando não se vê as coisas. Se eu e você só gostamos de andar de dia, quando a luz está brilhando, a gente está enxergando tudo, a hora que a noite chegar na nossa vida, e ela vai chegar, sempre a gente passa por isso, não é? E o farol, nem o farol do carro acender, ficar tudo escuro, o que vamos fazer? Quem vive com uma atitude de ânimo, e todo nascido de Deus vive com essa atitude de ânimo, precisa tirar os olhos das coisas que se vê e enxergar mais com os olhos espirituais. Se isso está pesado, está difícil para você entender, volte nos primeiros domingos. Aquele que nasceu de novo passa a enxergar
com os olhos espirituais. Quando a gente não vê solução, quando a gente está desesperado, a gente encontra uma nova forma de olhar para as coisas. É isso que o texto está querendo dizer. Por isso não desanimamos. Sabe por que ele não desanima? Porque ele não está olhando para o que se vê, mas para o que se não vê. Por isso não desanimamos, porque eu não estou olhando para o meu corpo físico, que está a cada dia se acabando. Eu estou olhando para o corpo espiritual que Jesus tem preparado para nós. Por isso não desanimamos, porque eu não estou olhando para as lutas dessa vida, apesar de passar por elas, eu estou olhando para a alegria eterna que está prometida e reservada para a minha vida. Por isso não desanimamos. Você continua aqui ainda, queridos, amém? Terceira atitude. A primeira atitude é uma atitude de fé. A segunda atitude, uma atitude de ânimo. E a terceira atitude, eu vou pular alguns versículos aqui, porque ele continua dando ênfase. Eu quero ir com você no versículo 9 e 10. Versículo 9 e 10. Vamos dar uma olhada no versículo 9 e 10. Por isso temos o propósito de lhe agradar, falando de agradar a Deus, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Aí você lê esse texto e fala, que atitude ele vai chamar aqui agora? Deve ser de medo. Nós devemos ter medo do tribunal de Cristo. Sinceramente eu não penso dessa forma. Em primeiro lugar, o tribunal de Cristo, para os cristãos, não se trata de salvação ou condenação, porque a salvação ou condenação está onde? Nós falamos no primeiro domingo, não foi? Quem não aceita a salvação de Jesus, continua na condenação que já está. Agora nós estamos falando do tribunal dos nascidos de novo, meu e seu. Vou dar um exemplo, antes de citar. Quando um pai, e eu fui muito assim, né? Jovens e adolescentes aí. O Otávio chegou a baixar a cabeça para eu não citar o nome dele, não vou falar agora. Quando papai e mamãe pedem a gente para fazer aquelas tarefinhas de casa, né? Aí deixa lá, ó, você vai lavar a louça, tá? Você vai fechar, arrumar a casa. Aí o filho, né, faz, mas como é que ele faz, né? Com amor, né? Olha o amor dele. Aí esse pai, meu Deus, fechar esse negócio. Assustou? É assim que os filhos fazem. Está fazendo por amor ou com raiva? Tem gente aí que tem médico aí que tem coração que está palpitando. Brincadeira. Gente, Deus, pensa bem nisso. Jesus não está interessado nesse tipo de serviço, de atitude. Quando nós fazemos isso, essa criança que faz as coisas desse jeito, quebrando tudo, chutando, ele não está fazendo porque ele ama e quer agradar o pai. Ele está fazendo porque ele está preocupado com ele mesmo, com o castigo que ele vai ter se ele não fizer. Ele está amando a ele mesmo, não é amando o pai. Então, se eu e você vivermos uma vida cristã de temor que não é temor, fazendo as coisas porque se eu não fizer, Deus vai me julgar, aquele negócio todo, a gente está pensando em nós. Estamos sendo ainda mais egoístas. Não estamos, como diz o versículo 9, querendo agradar ao Deus Pai. Seja no corpo ou seja na glória eterna. Terceira atitude que eu digo é uma atitude de amor. O nascido de novo, que nasceu do amor de Deus, não foi? Quem nos amou primeiro foi o próprio Senhor. Ele vai responder e vai refletir isso com amor. Não tem, é impossível, né? A gente receber amor e não devolver amor. O que Deus nos deu foi amor. Nós acabamos de cantar, Ele nos ama. Ele nos amou demais e continua nos amando. E nos ama tanto que Ele tem paciência e misericórdia diária. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos consumidos. Ele não apenas nos amou em Cristo, como Ele continua nos amando, nos ajudando, tendo paciência e perseverança conosco. Imagina se toda vez que a gente duvidasse, o Senhor resolvesse falar assim: olha, você já duvidou, está fora. Se toda vez que a gente pecasse, o Senhor falasse assim: ó, está fora. Se toda vez que a gente desanimasse, o Senhor resolvesse riscar o nome, está fora.
Muitas vezes nós, seres humanos, fazemos assim, não é isso? Mas Deus não. Isso é o que me deixa, de uma certa forma, perturbado com esse amor de Deus. Então eu fico perguntando, por que o Senhor me quer tanto? Por que o Senhor insiste tanto comigo? Por que o Senhor me quer na tua casa? Chama outro, faz com outro. É assim, queridos. Uma atitude de amor. Quem nasceu de novo responde ao Senhor, vive nessa atitude de amor. Em primeiro lugar, querendo agradar a Deus, seja no corpo físico ou no corpo espiritual para o qual vamos. Tem gente que está esperando. Já viu aquelas pessoas que dizem, vamos esperar curtir a vida, vamos chegar lá para agradar a Deus? Não. A vida eterna já começou. Começa desde o momento que você se entrega a Cristo Jesus. Façamos da nossa vida física, no nosso corpo físico. E o texto que a gente vai dar uma olhada depois, que a gente leu, ele diz assim: se esse corpo espiritual, corpo físico, com algumas traduções, se essa barraca, esse tabernáculo desfalecer, nós iremos habitar no outro corpo. E é interessante que o texto vai dizer assim, ó, na verdade, o meu maior desejo era ir até logo para o outro corpo. Mas, enquanto eu estou aqui, o que eu quero fazer? Eu quero agradar a Deus neste corpo físico, nesta morada que nós estamos morando aqui na terra. Nós não vamos ficar aqui eternamente nesse corpo. Ele está ficando velhinho mesmo, a ruga está aparecendo mesmo, o cabelo está ficando branco mesmo, a força está acabando mesmo, não adianta. Pode pintar, que só vai mudar a aparência, a raiz continua branca. Só que, seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, vivamos para agradar o Senhor. Agradar o Senhor. Que esse seja o nosso desejo. Eu quero agradar a Deus. Não é fazer por leis, por regras, por medo. É fazer porque nós amamos. E para nós amarmos a Deus não é preciso esforço humano. É preciso, em primeiro lugar, sentir o amor dele por nossas vidas. Se você não tem sentido, desfrutado do amor de Deus pela sua vida, precisa buscar isso, porque você não vai conseguir, e eu também, responder com amor se nós não sentirmos os abraços do Pai. Já viu aquela criança que o pai não abraça, que não toca? O pai e a mãe, né, os pais que não tem aquele abraço, ele tem dificuldade, né, de relacionamento, de amor. A gente precisa ser abraçado por Deus, sentir o consolo de Deus. Na hora que bate a tribulação, o problema, Deus continua conosco, Ele continua nos amando. Na hora que a gente pega, que a gente falha, a gente precisa nos recorrer e correr para os braços de um Pai que disciplina, mas que ama, que vai nos abraçar. Se a gente não desfrutar desse amor de Deus, amados, a gente não vai responder com amor. A gente não vai responder com amor. E às vezes eu fico me perguntando se nós respondemos pouco com o nosso amor por causa da raiz do amor que não tem. E o versículo 10 está falando que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Isso aqui muita gente arrepia, né? E outros nem ligam, tem os dois extremos. A Bíblia não fala muito sobre o tribunal de Cristo. Mas o que o texto deixa entendendo nesse texto é que nós receberemos por tudo que fizemos neste corpo, seja coisas boas ou ruins. Aquele chamado galardão. Ah, pastor, mas eu estou salvo, eu estou feliz por isso, eu quero ficar só salvo. Tudo bem. Eu não sei se é possível isso, eu não consigo acreditar muito. É possível apenas nascer e ficar lá pequeno sem crescer. Eu acho que não é possível. Muitas vezes nós estamos preocupados apenas em ser salvos, sou salvo, amém. E o que eu estou fazendo? De que forma eu estou demonstrando e vivendo o amor de Deus na minha vida? Nós receberemos por tudo isso que nós fazemos. Pode ficar tranquilo que não é perder a salvação. Mas Deus é juiz, Ele é justo. E Ele vai nos avaliar. Isso deve nos motivar a viver. Lembra da criança que eu falei no início? Aquele filho que os pais saíram, deixaram a tarefinha para eles fazerem em casa, e eles fazem com toda a mão, não quebrando a porta, né? Não quebrando a porta, faz com amor.
a hora que o pai chegar, ele vai correndo para os braços do pai e diz: papai, eu fiz tudo que o Senhor pediu. É esse o desejo do filho que ama o pai. Ele quer fazer para agradar. Olha, Senhor, eu fiz tudo que o Senhor pediu, pai. Que nós possamos chegar nesse dia diante de Deus, claro, olhar para muitas faltas nossas, e graças a Deus que Ele é misericordioso, dizer: Senhor, eu busquei te agradar, busquei te servir com amor enquanto estive no corpo físico. Que nós tenhamos prazer neste momento, queridos. Para isso é necessário viver como um nascido de novo. Eu não estou aqui porque eu sonhei em ser pastor. Muito pelo contrário, vocês sabem muito bem da história. Não me tornei cristão porque isso é moda, porque é interessante. Eu acredito que você também não. Nós estamos aqui porque sentimos um amor tão forte nas nossas vidas, que foi o amor de Deus por nós, e nós respondemos sim a esse amor. Por isso estamos vivendo com essa atitude de amor. E eu queria te desafiar a viver a sua vida cristã, de nascido de novo, com essas atitudes. Com essas atitudes. Qual é a primeira atitude? Atitude de fé. O texto diz: crie, por isso falei. Tenha coragem de abrir a sua boca e falar de Cristo, e falar do que você crê, e falar dos seus princípios, sem ter medo da sua própria vida, porque ela não é mais tua. Para de negar Jesus. Tenha coragem de fazer com Jesus. Tenha coragem de chegar naquele lugar e todo mundo saber que você é crente mesmo. Crie, por isso falei. Sim, eu sou de Cristo. Segunda atitude, uma atitude de ânimo. Um dos fatores que nos ajuda a viver esse ânimo, é para isso que a gente está junto. Não diz lá em Gálatas: carregai as cargas de si mesmo, é assim? Uns dos outros. Nós estamos caminhando juntos para ajudarmos uns aos outros. Se tem falhado com você, não tem sido Deus, tem sido nós, a igreja. Nós muitas vezes temos falhado uns com os outros, cada um de nós, a começar em mim. Que nós tenhamos mais esse amor de Deus para demonstrar ânimo, para ajudar uns aos outros também. Tenha ânimo em meio às tribulações. E você viu no texto que ele aponta: não fica olhando para o corpo físico, olha para o corpo espiritual. Não fica olhando para o sofrimento na terra, passageiro. Olha para a vida que continua, para tudo que Deus tem na vida eterna. Não fica olhando para as coisas que se veem. Muitas vezes a gente não vê o dinheiro na conta, mas a gente continua com a fé no coração palpitando. Muitas vezes a gente não vê as coisas acontecer como nós queríamos, mas a gente tem algo dentro de nós que nos motiva de uma forma extraordinária. E viva com essa atitude de amor, de pessoas que amam porque Deus amou primeiro. Tudo que você fizer individualmente ou coletivamente como igreja, faça por amor, senão não precisa fazer. Na sua vida pessoal, se oração é um peso, amados, mexa na raiz. Lembra da história do livro? Não é mudar a flor, não adianta colocar outra flor naquela planta, é mexer na raiz. Eu vou olhar para a raiz da minha fé, como está, e renova esse amor. Eu queria finalizar essa mensagem orando nesse sentido, amém? Pega na mão da pessoa que está do seu lado, ou se você quiser orar com uma outra pessoa também, amém? Pode fechar como vocês quiserem, pega na mão, não fica ninguém sozinho. Pega na mão de alguém. Que o Espírito Santo, e é Ele que faz a obra dele, nós somos membros desse corpo, possa fazer isso, produzir em nós esse mesmo espírito de fé, essa atitude de fé que nos leva a ser corajosos na nossa vida, a testemunhar. Eu vou falar de mim mesmo, eu quero chegar diante de Deus com as minhas mãos cheias, e principalmente de vidas. É por isso que eu dediquei a minha vida integralmente a essa obra. Não é porque isso é importante a ti, de forma nenhuma. É porque eu quero
ver minhas mãos cheias, principalmente de vidas. A coisa mais importante nessa comunidade não são os bancos que são bons, as paredes bonitas, pintadas, é a sua vida. O dia que você não for importante para mim e uns para os outros, essa comunidade morre, vira um clube social. Peça a Deus nessa noite, de duas formas, na sua vida individual, o que tem te afetado. Então vamos orar com fé, pedindo a Deus uma mudança, que é Ele que faz. Mas isso vai ser refletido também na vida do outro de fora. Onde estão as vidas que nós testemunhamos, que nós falamos dessa fé que nós tivemos? Se não tem, queridos, tenha a coragem. E Deus é um Pai de amor que vai te abraçar com tanto amor que você vai sair daqui vibrando na presença dEle. Dizer: Senhor, eu não tenho tido fé, aumenta a minha fé, me dá força. Fala a sua oração do seu coração e saiamos daqui com essas atitudes de alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém? Você pode fechar os teus olhos onde você está. Faça com as suas orações, com as suas palavras ao Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, olha para cada um, Deus, neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Cada um que nasceu de novo, que um dia creu no Senhor, acreditou em Ti, e porque acreditou, tem vivido essa vida de fé, de falar, de agir, de servir, de ser movido pela fé, Senhor. Olha para cada um nessa noite, Senhor. Encontra a necessidade de cada pessoa nessa noite, Pai. Tu conheces o coração de cada um de nós. Se tem alguém aqui, Senhor, que não tem experimentado um novo nascimento, eu quero te pedir que o Senhor opere nessa noite, na sua mente e no coração dessa pessoa, uma transformação, um novo nascimento espiritual, Pai, que vem do interior, Senhor. Pai, e para aqueles que já vivenciaram essa experiência de nascer de Deus, que o Senhor venha mover a nossa vida nessa noite com o Teu poder, Senhor. Deus quer ouvir a Tua oração pela pessoa do Teu lado, pela sua vida. Fala com Ele. Vem, Senhor, regar essa raiz nessa noite, Pai. Se não tem água nessa terra, Senhor, se essa raiz está numa terra seca, Pai, que o Senhor venha regar nessa noite, Deus. Que nós venhamos dar passos de fé a cada dia, crescer a cada dia, mudar e melhorar e crescer a cada dia no Senhor. Os pecados que temos enfrentado, Deus, e muitas vezes caído deles, Pai, nos dá a autoridade no Teu nome para nos levantar, Senhor, e ficar em pé, Pai. Os sofrimentos que vêm na nossa vida, nessa vida terrena, Pai, que tem nos afetado e muitas vezes nos desmotivado, Senhor, mexe nessa noite no nosso coração, de forma tal, Pai, que venhamos te louvar e te engrandecer em meio à fornalha de fogo, em meio aos desafios dessa vida, Deus. Se por acaso, Deus, essas coisas nos tiraram o amor, aquele amor que nós tivemos por Jesus um dia, que era para crescer, não para diminuir. Se por acaso esse amor tem diminuído, Pai, tenha piedade e misericórdia de nós nessa noite. Faça, Senhor, cada um de nós, cada coração, sair daqui nessa noite com esses rios de água viva que flui no coração daquele que crê, Senhor. Que saiamos daqui, Deus, com uma força, Pai, sobrenatural, Pai. Que saiamos daqui, Deus, com essa motivação que vem do Teu Espírito, que por mais que não tenhamos forças, nós venhamos encontrar forças, que por mais que a nossa mente não acredita, que nós venhamos encontrar a fé em Ti, Pai. Que por mais, Deus, que nós não tenhamos coragem, que o Teu Santo Espírito venha fazer algo extraordinário dentro de nós. Em nome de Jesus, Senhor, aviva a Tua obra, aviva.
Espírito Santo de Deus, aviva teu povo, aviva a tua igreja. A tua palavra nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer. Não há luta, não há dificuldade nessa vida que pode nos derrotar, Senhor, pois um dia nós cremos em Ti, Senhor. Venha nessa noite derramar do bálsamo do Senhor, encher essa vida de renovação, de ânimo, de disposição espiritual, para a glória do Teu nome, meu Deus, para a glória do Teu nome. Aquele que não tem conseguido testemunhar de Ti, Senhor, venha nessa noite operar, Senhor, uma ousadia espiritual, Pai, uma intrepidez espiritual nesse coração, dando a ele um incômodo tal que ele não venha conseguir se calar mais, Senhor. Como nós lemos na Sua palavra, onde os apóstolos não conseguiam ficar calados, e não era por religiosidade, por esforço humano, era porque existia uma vida no seu interior, que era a vida do Espírito Santo, que nos movia, que nos fortalecia, que nos levava a tomar uma atitude, Senhor. No nome de Jesus, Pai, aqueles que irão se batizar no próximo domingo, Senhor, nós te pedimos que faça, Senhor, desse batismo apenas, Senhor, um símbolo exterior daquilo que já aconteceu no interior de cada um deles, ó Pai. Venha